Irmãos, vamos nessa manhã dar sequência ao estudo que temos feito e qual o tema da escola bíblica que temos estudado? Não é o tema de hoje, o tema geral. Ídolos do coração. Aí eu estava pensando sobre esse tema e hoje nós, depois de observarmos várias enfermidades, vários ídolos que disputam o nosso interesse, os nossos corações, depois de olharmos tantas coisas que tentam nos afastar da essência da vida, aí nós queremos deixar um pouco a doença de lado e focar no tratamento que a graça de Deus providenciou para os nossos corações. Então, lembrando o que vimos, eu queria ler esse texto em segundo lugar. Em primeiro lugar, eu gostaria de ler um texto para vocês pensarem comigo. Ele é Mateus 6, 19 até o 21. Mateus 6, 19 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 6, 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Vamos ler o 21 juntos, por gentileza? Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o meu coração. Irmãos, pensem uma coisa comigo. Especialmente, nós sabemos que o texto está falando de bens e riquezas, mas ele está falando de coisas que é do dia a dia nosso, está falando de coisas que lhe dão valores, sejam materiais ou não. Quando nós olhamos o verso 21, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Quer dizer que aquilo que eu mais valorizar, vê se eu estou errado nisso, aquilo que eu mais valorizar, vai guiar a minha vida. Aquilo que eu mais, inclusive aquela senhora faleceu um dia desse, olha, vocês nem perceberam, uma senhora tão importante, e o pior é que eu não lembrei o nome dela, mas é a que inventou o GPS, pensa uma invenção, né? Que cabeça, que bênção, você não acha que foi uma bênção? Aquela senhora se dedicar, uma senhora simples, na questão de matemática, não sei, a gente vê umas coisas no Instagram, ele pega e manda as outras para a gente ficar curiosamente olhando, o algoritmo faz isso, né? Mas aquilo que eu valorizo, ele me posiciona nesse mundo de Deus. Né? Global System Position, alguma coisa assim, não é isso? O GPS? Parece que é isso, né? Que significa, né? Aquilo que me posiciona nesse mundo. Por exemplo, o que é mais importante para a minha vida e para a sua vida? Você fala, por que a pergunta? Porque onde está a tua riqueza, o teu tesouro, quem é que vai atrás? O meu coração. Só que isso é tão intenso, que isso
reflete em outro local na nossa vida. Olha o verso seguinte, verso 22, Mateus 6, 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Juntando esses dois aspectos, o aspecto do tesouro e o aspecto dos olhos, eu posso dizer assim, onde você está colocando os teus olhos? Onde eu estou colocando os meus olhos? Se eles estiverem olhando firmemente para algo, olha o verso 22, vamos ler de novo o 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Os puritanos diziam assim, os olhos são as janelas da alma. Os médicos costumam dizer que muitas das doenças e patologias que acometem o corpo, algumas delas se refletem no fundo do olho. Mas a impressão que dá é que muitas doenças espirituais, ídolos que fabricamos e colocamos em nossos corações, eles também cativam os nossos olhos. É como se aquilo tomasse conta do nosso coração e nós passássemos a focar aquilo que está dentro do nosso coração. Aí você fala, onde é que é para estar os meus olhos? Vamos dar uma olhadinha, como introdução, em Colossenses. Dê uma olhada. Isso reflete positivamente e negativamente, mas vamos pensar positivamente. Colossenses 3. Deixa eu ver se é o 3, tá? Colossenses. É isso mesmo, 3, versículo 1. Vamos ler juntos? Apesar de estar numa aparente condicional, uma vez que nós fomos alcançados pela graça, nós temos um lugar certo para endereçar os nossos olhos e nossos corações. Vamos ler juntos? Colossenses 3, 1 e 2. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Qual é a obsessão do crente por esses versículos? Qual é? Olha a palavra bem forte. Qual é a obsessão? Qual é a maior ambição de um crente? Por esses versículos. Ele não titubeia, ele não foca para um lado para o outro. Está focado. É aqui que é o meu endereço. É para isso que eu fui criado, chamado. Para quê? Estou falando isso nesse tom, é porque isso tem a ver com adoração. Qual é o foco da nossa adoração? Por esse versículo. O céu não pode ser um lugar estranho. Esse mundo, esse universo de amor é nosso. A graça de Deus nos aperfeiçoa no amor para que o céu não seja um lugar estranho. A graça de Deus enche o nosso coração de bondade, para que a bondade do céu seja algo que nos atraia. A graça de Deus nos modifica para que novos céus e nova terra, onde habita a justiça, nós não sejamos peixes fora d'água. Irmãos, eu sempre lembro de alguém bater na porta sua meia-noite e falar, deixa eu entrar. Aí você vai dizer assim, está doido, é? Não te conheço.
Eu lembro, nós fizemos um treinamento uma vez na questão da área do evangelismo explosivo. Aí tinha uma pergunta assim, ó: por que Deus deveria te receber lá no céu? Quem quer responder essa? Pensando em ambição, em escolhas, em coração. Por que Deus deveria te receber lá no céu? Eu fui pastor. Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Eu sou crente presbiteriano. Ah, não tem como um presbiteriano predestinado não ir para o céu. É por causa disso, é? Fui batista raiz. Aí por isso, é difícil um batista raiz não entrar no céu. Eu fui assembleando incendiário do fogo do Espírito. É por isso que eu vou para o céu. Por que nós iremos para o céu? Hã? Irmãos, está no texto que lemos. Sim, irmão Helder? Não, Samuel. Hã? Porque fui chamado na terra. E quem te chamou? Senhor Jesus. Irmãos, a impressão nossa, conforme Mateus 11, 28, quem vai para o céu? Dê uma olhada. Vinde a mim, lembrando que Samuel falou, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Como é que continua? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós, é isso? Vamos lá? Mateus 11, 28. Só para a gente fechar, como nós não temos desculpa. E aí tem talvez uma das razões, porque, vamos ler juntos? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos... Só vai para o céu pessoas que estão conscientes das suas necessidades mais profundas da alma, cansados e sobrecarregados. Pessoas que se cansaram de buscar significado para a sua vida em coisas temporárias. Pessoas que devotaram a sua vida em coisas passageiras e se encontram cansadas e sobrecarregadas, não, estão honestas, estão buscando alívio, mas aqui nós só temos uma pessoa que pode nos aliviar. O que o texto diz? Quem é que pode cuidar dos nossos corações? Quem é que pode nos posicionar de forma adequada, de forma real nesse mundo e mostrar que todas as coisas têm significado nele? Só vai para o céu quem entende que a maior ambição que Deus nos destinou a ter é Cristo, somente Cristo e Cristo, porque somente Ele pode nos abençoar, nos aliviar, pode cuidar profundamente das nossas almas, senão nós vamos cair naquela conversa dele com a mulher samaritana. Quem voltar a beber dessa água, tornará a ter sede, ele disse para ela. Mas aquele que tomar da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Perceba que nós fomos criados para nos satisfazer profundamente com Cristo. Profundamente. A ideia de que você parece que com a alma sedenta toma uma água espiritual e você
Deus nos criou para isso. Os presbiterianos sabem tanto disso que colocaram isso na primeira pergunta do catecismo, breve catecismo. Qual é o fim principal do homem? Qual é? Glorificar a Deus. Olha a satisfação. E gozá-lo para sempre. Só tem sentido o céu se eu aprendi de forma pequena a ter prazer em Deus, enquanto eu estou sendo preparado para chegar até lá. Tem sentido. Não importa, aí não importa. Se não tem sentido eu ir para um local de intensa amizade, se eu ainda não comecei a cultivar essa amizade com o melhor amigo da minha alma. Dê uma olhada se tem alguém maior do que ele, nesse texto de Filipenses 2, como o pastor Cristiano já passou por esse texto expondo. Vamos fazer uma leitura dele de forma alternada, e vamos sair de pé, irmãos, por gentileza, tem 30 minutos, não, é uma meia horinha que nós estamos sentados. Após a leitura, os irmãos, por gentileza, poderão se assentar. Vamos ler de forma, vamos ler alternada, vamos ler juntos, porque aí quem está acompanhando em outro local segue acompanhando. Vamos ler juntos, texto bem conhecido. Talvez a primeira confissão de fé do cristianismo antigo, que é colocada pelo Espírito nessa carta. Vamos ler juntos? Filipenses 2, 5 a 11. Vamos ler. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Podeis assentar, por gentileza. O que tem a ver esse texto com os nossos corações? Vocês, por favor. Com o que eu falei até agora, o que tem a ver esse texto? Eu falei de uma maneira, agora o texto nosso traz de forma clara. Tem duas coisas nesse texto, conforme os reformados colocam. Na primeira parte, verso 7, verso 8, a humilhação de Cristo. Por que Cristo se humilhou? Não está aqui a humilhação, no verso 7 e 8 que lemos? Por que ele se humilhou? Por obediência ao Senhor, que diz o texto. Como é que é? Pode falar, Fabrício. Para ser reconhecido como homem, ele se identificou conosco. Não é isso? Reconhecido em figura humana. É isso mesmo. A encarnação, ela faz parte da humilhação. Mas por quê? Porque Jesus se tornou gente como a gente. Esse é o ponto. Por quê? Ninguém quer arriscar, com medo de errar. Tem problema errar, não está na caminhada para aprender. Hã? Queria falar, Juliana? Por que ele se humilhou?
Irmãos, deveria mexer com os nossos corações. Esse versículo 7. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, o Fabrício aqui lembrou, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Esse versículo deveria comunicar o seguinte, ó. Para de tentar buscar a sua própria salvação por você mesmo, porque você nunca vai conseguir salvar a você mesmo. Para de tentar preencher o coração com coisas que não satisfazem, como diz o profeta Jeremias, recipientes furados, que não retêm água. Ao vermos a humilhação de Cristo, deveria nos desarmar, em primeiro lugar, de qualquer tentativa de buscar a nossa própria salvação, redenção. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que a gente deveria ver, ao olhar a humilhação de Cristo, o pecado, ele é algo muito mais grave do que podemos imaginar. Você fala, por quê? Por causa do tipo de Salvador que nós recebemos nesse mundo. O que nós estamos falando é de uma obediência perfeita até ao completo sacrifício. Então nós precisamos desistir de salvar a nós mesmos, nós precisamos desistir de pensar que o pecado diante dos olhos de Deus pode ser coberto com qualquer coisa, é algo tranquilo, a gente se sentindo bem, mesmo pecando, está tudo bem. Não está. Pecado é grave, ele é tão maligno, a malignidade do pecado, ela é medida pela excelência do nosso Salvador. Isso define a malignidade do pecado. Só que, observe uma coisa, quando eu busco alguma coisa para tentar me trazer a minha redenção, a minha satisfação, um tanto de coisa, eu estou desprezando o maior presente de Deus que Ele providenciou. A humilhação de Cristo deveria despertar em nós gratidão, amor, por termos um Salvador tão amoroso. Ser crente é responder ao amor de Deus. Ser crente é ser grato a Deus por tão grande salvação, e não é só no Natal, é diariamente. Eu preciso dessa salvação momento a momento. Ser crente é olhar o seguinte: realmente eu reconheço, eu não posso salvar a mim mesmo. Realmente, que Salvador esplendoroso! Aonde o pecado entrou e destruiu o relacionamento do homem com Deus, do homem com o homem, do homem com a natureza, o Salvador entrou para preencher isso tudo com a graça de Deus e restaurar o universo caído. Que Salvador gigante, que leão de Judá, nós podemos dizer, que valente, que veio aqui para despojar o valente, o menos valente do que ele, o diabo. Por isso que eu tenho uma aplicação para fazer, para nós pensarmos aqui. Vamos ler de novo o verso 9 e 10, diz assim, ó, vamos ler juntos? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra
e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Qual é o propósito da exaltação de Cristo? Na humilhação, é só a meditação, tá, irmãos? É só para pegar um gostinho da obra do Senhor. Qual o propósito da exaltação de Cristo? E qual a relação da exaltação de Cristo com os ídolos do coração? Como é que é, irmão Eldo? O propósito, esse propósito está certo, porque ele diz aqui, no final do versículo 11, para a glória de Deus Pai. Mas o que vocês acham do propósito que está no versículo 10? Vamos ler juntos? Para que, ao nome de Jesus, um dos propósitos da exaltação é que o nosso coração seja colocado no lugar correto. Aonde? Aqui é luta, irmãos. Talvez o maior ponto de guerra que nós temos. Tem gente que nem gosta daquele corinho. E o camarada escreveu daquele jeito mesmo. Coroamos. Não é isso? Lembra daquilo? Coroamos. O que vocês acham? Lembraram do corinho? Lembraram? Coroamos, né, que a gente falou? Então me diga uma coisa então. Abra em 1 Pedro. Acho que eu li com os irmãos ontem ali na sala. Mas não foi porque não está na nossa lição, não. 1 Pedro 3, 15. Diz assim o 13, 1 Pedro 3, 13 diz: ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Vamos ler o 15? Antes, santificai a Cristo como Senhor no vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. O que tem a ver a primeira parte do versículo 15 com a exaltação de Cristo? Quando diz assim, antes santificai a Cristo, que é o tema da nossa lição hoje de manhã, o senhorio de Cristo. Antes santificai a Cristo como Senhor, aonde? Vosso coração. Onde a exaltação de Cristo conduz o governo dele, por esse versículo. Ficou complicada essa pergunta? Cristo foi exaltado, mas do ponto de vista de amanhã, segunda-feira, onde é para ele estar governando como Senhor? Por o texto de 1 Pedro 3,15. Esse texto que está projetado. Santificai a Cristo como Senhor, como dono, como GPS, como governante, como ambição maior, como o meu tudo aonde? Se Cristo for a maior ambição do meu coração, se Cristo for a maior ambição do meu coração, que tipo de empregado eu vou ser na semana que vem? Ou servidor? Com vocês essa aplicação. O que vocês acham? Vocês iam contratar alguém que sinceramente santifica a Cristo como Senhor no coração?
que você acha? No primeiro item do currículo, qual a sua maior ambição de vida? Cristo. Agradar a Cristo. Qual a segunda? Cristo. Agradar a Cristo. Qual a terceira? Cristo. Agradar a Cristo. Mas, onde é que está essa ambição no trabalho? Bora ver Efésios, vamos? Para a gente ver como o Senhor nos ajuda. Efésios 5, né? 6, aliás, Efésios 6. Vê se isso bate com o que nós estamos refletindo sobre o senhorio dele no trabalho. Aí, eu sei que tem alguns aqui que são estudiosos da faculdade, também. Tem alguns que estão na escola. Tem alguns que estão fazendo EAD. Tem alguns que estão fazendo... tanto de coisa. Dá uma olhada em Efésios 6. Vamos ler verso 5, por gentileza. Quanto a vós outros, vamos ler juntos? Servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a... Essa obediência no trabalho, ela resulta de qual obediência maior? Estou com medo de estar falando sozinho, ninguém está me acompanhando. Nós estamos falando que, para que o trabalho não se torne um ídolo, um fim em si mesmo, precisa ser destronado. Por quem? Eu devo servir no trabalho pensando em quem? Enquanto o chefe está vigiando, eu estou servindo a Cristo, é isso? Não, olha o versículo seguinte, o verso 6. Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração o quê? Será que Cristo, para destronar o ídolo do trabalho, o trabalho não é ruim, tá? Mas quando ele se torna algo maior do que Cristo, ele é. Vamos ler o verso 7 para terminar o pensamento de Paulo? Servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a... Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Voltando aqui para a nossa lição, quando olha o Senhor Jesus, Aliás, tem umas coisas na nossa revista que eu destaquei aqui, ó. Quando foi formulada essa questão de Cristo como Senhor, ela tinha um conteúdo não apenas espiritual, mas tinha outro conteúdo, verdadeiramente político, revolucionário, pois era um desafio aos poderes constituintes da época. Vou fazer uma pergunta para vocês. Cristo deve ou não ser Senhor no trabalho, nós falamos, e na economia, e para provocar mais, e na política, Cristo deve ser o Senhor ou não? O que diziam na época dos apóstolos? Quem era o Senhor? Aqui, ó, no império. Aqui, quando chamava do Kyrios ou Senhor, era usada para se referir apenas a quem? César morreu ou César quer tomar conta da nossa vida? O poder constituído. Só para provocar vocês. César morreu ou César quer controlar a nossa vida? César quer definir leis contra o cristianismo, contra a fé. O que vocês acham? Quem define a família, homem e mulher? O Estado ou a palavra? Para a gente ser bem prático. Quem define a família como a união entre o homem e a mulher? O Estado ou o Senhor Jesus Cristo?
Será que nós precisamos proclamar o senhorio de Cristo, não só no trabalho, mas sobre a família, homens e mulheres pecadores, como algo projetado, planejado por Deus? Aí eu fico pensando, como seria esse posicionamento com relação... Porque nessa época aí, se vê pouco falar de política, mas existia uma resistência a isso, a ponto das pessoas perderem a própria vida. Porque o senhorio de Cristo estava e eles não aceitavam, mas não tinha nenhuma posição tão forte, que nem os zelotes, que queriam... Mas eles não, eles se posicionavam contra, Jesus era Senhor, a ponto deles perderem a vida. Aí, hoje em dia, o senhorio de Cristo, às vezes é levado, não é de Cristo, o senhorio é de quem está dirigindo a política. Porque eles querem nos convencer que a vontade deles é o senhorio de Cristo, e não necessariamente a gente tem visto. Como é que a gente consegue resistir a César, sem se deixar levar por pessoas mal intencionadas que querem, como os zelotes, que queriam tomar o poder à força? Acho que o ponto principal na pergunta do irmão Eldo é o seguinte: quando eu penso, e aí vamos ter que esse ano nos posicionar, quando eu penso em me posicionar para escolher candidatos, temos esse ano o quê? Deputado federal, estadual, governador, senador e presidente da República, não é isso? Como política não tem nada a ver com religião, eu vou escolher pessoas que me apresentam projetos que não tem nada a ver com os valores do Evangelho. Isso é errado ou é certo o que eu falei? Entenderam o que eu falei ou não? Eu vou escolher uma pessoa para me representar. Essa pessoa, os valores que essa pessoa defende, devem ser próximos ou longe do Evangelho. Ou não tem nada a ver política com religião? Jesus não governa sobre a política. Não estou falando de polarização, tá? Estou falando de valores. Estou falando de valores. Valores do Evangelho. Droga é coisa boa, porque o Evangelho defende o uso de drogas para a melhor satisfação do ser humano. Se direto ou indiretamente alguém apoia o uso de drogas, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer, olha, vou carimbar com o Evangelho, esse cara é gente boa, posso votar nele. Irmão, nós estamos num mundo de pecado, e nós devemos, às vezes, pensar seriamente o que fazemos, não só com a nossa vida, com as nossas escolhas. Nós não podemos. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí o Estado vem e quer controlar até a vida dos meus filhos. Igual essa semana notícia, o casal resolveu não vacinar a criança, toma a criança e o Estado vai cuidar dela num abrigo. Aonde, irmãos? O que o Evangelho fala sobre isso? O que o Evangelho fala sobre isso? Está ótimo, o Estado está agindo corretamente. Está agindo? Ou ele precisa ser enfrentado pela família, até as últimas consequências? O que vocês acham do Estado tomar guarda de crianças, de pai e mãe, e querer colocá-lo em abrigos? Porque não atendeu a uma coisa absoluta imposta pelo Estado. Ah, irmãos, pensei que vocês estavam já tirando 10 nisso. O Estado deve ser grande ou deve ser pequeno? Pelo Evangelho. O que é que torna as pessoas mais livres? Um Estado hipertrofiado grande ou um Estado pequeno com iniciativas? O que o Evangelho diz sobre isso? Na história da igreja, onde foi o berço europeu, americano, como o Estado se colocou diante do período mais opulento e rico dessas culturas. Quando o Evangelho mais dominou, como é que o Estado se colocava? Uma vez eu vi um restinho disso.
chegando num lugar onde a gente não conhecia ninguém. Passamos 8h30 da manhã. O relógio está aqui, pode arrumar. Quantos papéis que o senhor assinou? Nenhum. Conhecia a pessoa? Não. À tarde, depois, a pessoa passou, pegou o relógio, estava pronto, levou para casa. Eu falei, isso é coisa simples. É. Mas o que teve aqui de uma relação pequena nessa prestação de trabalho? Confiança. Isso tem a ver com o Evangelho? Acabamos de ver que tem. Uma pessoa que serve a Cristo de forma sincera, ela é confiável. Não estou defendendo político, que esse negócio de bancada. Eu tenho uma dúvida com relação a isso. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar que a gente tem que pensar. É justamente isso. Eu pensar. posso pensar e votar, porque eu sinto que a maior dificuldade é essa. As pessoas pensam, mas não basta só você pensar, você tem que convencer outras pessoas a pensar igual. É essa a minha dificuldade. A gente precisa ter essa ideia de convicção, ou a gente precisa se empenhar para convencer outras pessoas a pensar igual? Como seria isso? Porque eu posso ter essa convicção e votar de acordo com ela, mas eu preciso me envolver para tentar convencer outras pessoas? Você não precisa fazer isso. Mas você não pode abrir mão do Evangelho. Você não pode abrir mão do Evangelho. Se uma pessoa, amigo meu, dizer que vai apoiar o Geraldo, porque o Geraldo, esse deputado federal, tem uma bandeira que o Geraldo não abre mão e não fala muito, mas o Geraldo é pró-aborto. Aborto é uma questão legal ou é uma questão teológica? Entenderam a pergunta? Não. Hã? Tem certeza disso? Entenderam o que eu estou falando? Quem é o doador e mantenedor da vida? Não posso abrir mão do Evangelho, irmão, sem algumas bandeiras. Não posso, alguns temas. Geraldo, pode falar, meu irmão. Sei que você quer provocar, você foi provocado, Geraldo. Mas, Geraldo, eu não vou falar o seu sobrenome, porque Geraldo pode ser outro Geraldo, tá, dona? Tranquilo. Não, agradeço a oportunidade de fala. É muito bom que nós possamos, né, discutir de tudo um pouco. E é importante, claro, que eu entendo na fala do irmão El, a tentativa, né, de nós enxergarmos aquilo que o pastor também tem trazido, né, a conciliação focal no Evangelho. Nós temos nossas opiniões, temos nossas convicções, cada um lê o mundo de uma forma peculiar, tem as suas experiências, né, sua formação, enfim, de vida, mas o ponto focal sendo o Evangelho. A minha visão, a contribuição com a qual eu acho que eu posso falar nesse momento para alguns de nós, é mais fácil que para outros olhar para determinadas questões ou determinados partidos e personagens, figuras políticas, né, públicas, e enxergar os desvios daquilo que o Evangelho diz. Para outras pessoas, você enxerga outros desvios. O pastor trouxe pontos que são inegociáveis, né, posturas inegociáveis. Acredito que nenhum dos irmãos, independente do seu posicionamento político, é favorável a drogas ou endossa políticos que sejam favoráveis a drogas, assim como aborto, assim como outros pontos que são claríssimos, não há dúvida sobre isso, quanto a isso. Porém, existem outros irmãos que veem outras coisas que não são tão óbvias nesse sentido. Existem outros aspectos na vida de alguns personagens políticos que fazem alguns dos irmãos, como eu, por exemplo, concluir que eu não tenho em quem votar a partir de um critério puramente evangélico, porque assim como eu corto para a esquerda, não, esses caras aqui não se adequam a esse outro ponto. Quando eu olho para o outro lado, para mim, a partir da ótica do Evangelho, também parece haver, como a questão clássica acho que o pastor pode falar isso em algum outro momento, o quarteto da vulnerabilidade, né, que Deus, desde o princípio, nos instrui a cuidar, né?
do órfão, do pobre, da viúva, do estrangeiro em nosso solo. Essa preocupação social que, no aspecto político em que nós vivemos, foi sequestrada por um grupo. Então, existe um grupo que chama essa bandeira para si, e a partir dessa bandeira tem se perpetuado no poder, enquanto que o outro grupo parece não ter essa mesma visão, essa mesma preocupação com esse quarteto da vulnerabilidade. Em contrapartida, em resumo, para resumir minha fala, eu acho difícil me posicionar eleitoralmente, porque se olho para um lado, vejo desvios do Evangelho, se olho para o outro, também vejo desvios no Evangelho. Então, é um ponto difícil, mas com a misericórdia do Senhor, com a graça de Deus e a paciência dos irmãos, a gente vai buscando um posicionamento que seja conciliatório no que é mais fundamental e importante, né, que é o Evangelho, que é a graça de Cristo. Obrigado, Geraldo. Irmãos, é só para a gente entender o que fizemos, para depois vocês ficarem com a tarefinha para casa. Eu não me detive a esse aspecto aqui, porque o pastor Cristiano trouxe sobre a igreja de Filipos. Nós tentamos explanar um pouco, a partir do texto base, pensando na humilhação e na exaltação de Cristo, o que queremos dizer quando Jesus Cristo é o Senhor. Não se esgota, porque a gente deve abrir uma temática nos profetas menores para trabalhar alguns temas que foram aqui de forma de supetão, provocativo para os irmãos que eu coloquei. Nós já vimos que o Senhor Jesus Cristo, a liderança, a encarnação dele, eu achei interessante isso aqui, ele se apresenta como modelo porque lidera servindo e ao servir lidera. Acho que é o resumo desse ponto, é que o Senhor Jesus, um dia eu não falei aqui que o pessoal do mundo ganha dinheiro vendendo livros. O James Hunter ganhou muito dinheiro com esse tema. O Monge e o Executivo foi o primeiro livro dele, não foi? E o segundo dele foi, parece que, não é para vocês comprarem não, tá? Só estou falando do que gente que já ganhou dinheiro muito com isso. Liderança, de volta ao mosteiro lá, tem outro livro dele, é tudo sobre gestão, a partir de princípios que são do Evangelho. Mas o Senhor Jesus, o modelo dele, ele lidera servindo e, ao servir, ele lidera. Isso tem aplicação para o marido e para a esposa? Tem? O que vocês acham? Falamos no trabalho e pulamos do homem e mulher, não foi? Que tipo de liderança o marido deve exercer? Autoritária, mandão, impositiva. Que tipo de liderança que o Senhor Jesus trouxe? Resumindo, uma liderança amorosa, biblicamente. Uma liderança serva, uma liderança sacrificial. Uma liderança que se doa, uma liderança que se pense no interesse do outro. É o que o Senhor traz para nós. Pegamos a exaltação de Cristo e colocamos que Paulo joga numa dimensão enorme, cósmica, do senhorio do Senhor. E isso parece exagerado, diz a nossa revista, quando olhamos à nossa volta, a gente vê tanta loucura que nós acabamos de falar: guerras, corrupção, violência, devastação ambiental, desprezo dos valores básicos da fé cristã, coisa negativa. Fala, rapaz, eu acho que Jesus está governando. Não. A desgraça está tamanha que ele não está governando. O cristão deve ter como marca na sua vida, mesmo em face do mal, o cristão sabe. Tim Keller, quando estava para morrer, ele falou isso. Ele falou assim, achei interessante o que ele falou. Ele falou assim, pode acontecer o que acontecer, mas o crente sabe, ele tem esperança, porque ele já leu o último capítulo da história do mundo. E Apocalipse disse
que apesar de todas as coisas, tudo vai acabar muito bem. Isso dá esperança. Pode acontecer, igual, às vezes na nossa vida, eu estava vendo uma cena esses dias que aconteceu na Itália, não foi nessa semana? A turma está ali perto, ali naqueles locais lindos ali, olha a onda de 8 metros que vem em cima, entrando em tudo quanto é lugar. Às vezes, vários compartimentos da nossa vida são inundados de supetão. Mas o mal, ele não terá a última palavra. Não percamos nem fé, nem esperança e nem o amor. Cristo é o Rei de toda a terra. Se vocês tiverem a curiosidade de ler esse texto aí, Salmo 47, 2. Aí vocês vão entender por que quando a gente fala da glória de Jesus, a gente tem que falar com empolgação. Coloca o Salmo 47, 2, por gentileza. Vamos ler juntos? Pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei Ele deve governar a minha vida, porque Ele é tremendo. E não é aquele tremendo daquele negócio do pessoal aí, não. E aí vem uma coisa que tentamos aplicar no trabalho e falamos um pouco na família. Em último lugar, Ele é o governante cósmico, universal, mas não é só isso. O que nós destacamos hoje de manhã, que Ele deve ser um Senhor, o quê? Pessoal. Irmão, qual a área que você acha que menos você faz isso? Qual a área que você é mais tentado a não submeter a Cristo? Sexualidade? Lembro de uns artigos do John Piper. Cristo? Não, sexo e a supremacia de Cristo. Aplicando nesse ponto. Vai ficar para buscar esse. Sexo e a supremacia de Cristo. Outra. Qual a área? Já peguei uma área bem delicada aqui. O senhorio de Cristo. Irmãos, a queda pegou, fez assim, ó. A mente que governava as coisas e colocou os instintos e os sentimentos. A graça de Deus quer ordenar isso de novo, para que a gente, de forma sensata, justa e piedosa, possamos ser restaurados nas várias áreas da nossa vida. Ansiedade, às vezes tem coisas que nos paralisam. De repente você está chorando. Não é que é pecado chorar, mas é que, às vezes, a gente leva a um excesso. O irmão Elton colocou ansiedade, preocupação. E aí a Bíblia vem e fala assim, olha, ainda bem que não dá só a ordem, né? Não fica ansioso assim não. Isso é inimigos nossos que falam isso com a gente. O Senhor Jesus fala assim, na sua palavra, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo. E aí é onde essa entrega ao senhorio de Cristo, o Senhor quer nos resgatar das nossas questões mais íntimas da alma. É quando o problema ele vai surgir quando a gente esquece de Cristo como Senhor. Reduz a obra de Cristo. Ele é o meu Salvador. O John MacArthur teve de escrever um livro desse por causa dessa questão. De Cristo como Senhor. Eu acho que é o senhorio de Cristo. Cristo é o Senhor. Por causa, Ele é meu Salvador, mas Ele não governa em tudo não. Por isso que eu falei, qual a área que você é mais tentado a não entregar a Cristo? Por que eu falei isso? Pensando aqui no final já, o discípulo, ele é desafiado
a obedecer Jesus em algumas coisas. Aonde? Não é que tem umas áreas que são mais difíceis? Qual é a área que a graça de Deus precisa mais atuar na sua vida e na minha vida? Quando eu penso nisso, eu penso na minha vida, na vida dos irmãos. Qual é a área que você acha assim que, olha, Senhor, deixa que aqui eu cuido? Isso tem a ver com o aspecto do discipulado, que é tomar a cruz. E não é só passar raiva e sofrimento, não. Significa, olha como é um aprendizado da graça, sacrificar alguns desejos tão fortes que temos. Olha, um desejo horrível de vingar, o de não, fulano não merece meu perdão, não. Não merece, não. Será? Será que eu não preciso, na área do perdão, pedir que o Senhor governe o meu coração para restaurar relacionamento? Irmãos, não é fácil pedir perdão, é? Não é. Mas o Senhor quer nos ensinar a fazer isso. Então, isso revoluciona para a gente ter sinceridade e coerência na caminhada com o Senhor. A gente caminha concluindo, pensando assim que é importante a gente dizer que Jesus, nós já vimos isso, Ele é um Senhor diferente. O seu senhorio, Ele não explora os seus discípulos. Tem aí uma turma, algumas igrejas que se envolveu em corrupção de forma não majoritária, de forma master, né? Não foi isso que trouxe o tanto de escândalo? Outros de forma, esses escândalos terríveis. Sofrimento para nós como igreja, quando a igreja, ou nós individualmente, nos envolvemos com coisas que não agradam ao Senhor. Ele é o Senhor servo, Ele nos desafia a vivermos dessa maneira. Ele, em segundo lugar, nós lemos lá em Filipenses, né, a exaltação dele, mas ele derrotará completamente as forças do mal. Eu falei que isso pensando em Apocalipse. E em último lugar, Jesus é o Senhor individual, age na vida de cada um. Irmãos, tem um texto que deveria nos impactar, quando Deus diz assim, em Filipenses 2:12, me chama a atenção: desenvolvei a vossa salvação com temor porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. O objetivo da entrega do meu coração ao senhorio de Cristo é para que eu experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Na medida em que eu me aprofundar nessas verdades, o senhorio de Cristo vai se manifestar. Vamos ler juntos, esse texto está destacado? Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O que o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo nos chamou para fazer sem Ele? Uma pergunta bem provocativa também, né? O que Jesus nos chamou para fazermos ou realizarmos sem Ele? João 15:5, o que Ele chamou? Sem mim, nada podeis. O que Ele nos chamou para fazer sem Ele? Qual a resposta? Em 4 letras: nada. Ele quer ser o governante da nossa vida. A única maneira de destronar
e destruir os ídolos do coração é reconhecendo que Jesus Cristo quer ser o Senhor do nosso coração. E nós só temos uma coisa a fazer: submeter. Se o Senhor me abençoar, eu vou entregar. Não, incondicionalmente a nossa vida a Ele. Irmãos, nós precisamos responder uma pergunta que o Senhor fez para Pedro. Porque todos nós falhamos. Eu falho, você falha. E nós podemos lembrar das palavras que o Senhor disse para Pedro quando ele falhou. Pedro, tem uma coisa só uma coisa eu queria saber de você, Pedro. Que é, Senhor? Tu me amas? É só isso, irmãos. A profundidade do nosso amor está unida com a profundidade da nossa submissão. Aí você fala assim: por que o senhor perguntou isso? Ah, você está com sorte, eu perguntei só uma vez. Ele perguntou para Pedro como? Quantas vezes? E na terceira? Ele já chateado quase. Senhor, é a resposta que o Senhor quer da gente, tá? Porque ele não falou mais nada depois dessa resposta. O meu coração está aberto diante de Ti. Tu sabes todas as coisas. Por isso eu posso dizer: Tu sabes que eu te amo. É crente. Falhou, mas volta sempre para ser o quê? Cuidado, curado, restaurado, dizendo: eu não posso viver sem Ti. Que o Senhor nos abençoe e governe a nossa vida. Vamos ficar de pé, vamos? Ô Tárcio, você pode orar esse momento, encerrando esse momento, por gentileza, meu irmão? Por favor, quiser ler aqui ou aí, pode onde você quiser. Pode ser aqui, ó.